Bom, agora vamos para a última parte, né, da revisão. Escutando agora o finalzinho da música Feel Like Making Love. Bom, vamos lá. Então agora eu vou para o problema 1175. Troca em vetor 1. Tem um 2 aí. Deve ter um 2 aí, né? Faça um programa que leia um vetor de tamanho 20. Troque a seguir o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, etc. Assim por diante, até trocar o décimo com o 11º. Mostre o vetor modificado. Entrada. A entrada contém 20 valores inteiros, positivos ou negativos. Saída. Para cada posição do vetor, escreva n na posição i é igual a y, onde i é a posição do vetor e y é o valor armazenado naquela posição. Então, o que é um vetor, né, pessoal? Um vetor quando a gente viu declaração de variável, deixa eu só pegar aqui o nome, tá, é 1175, né? Então, vamos criar uma classe aqui. Ops. Clicar com o direito, new, opa, cliquei sem querer. Clicar com o direito, class, problema 1175. Já vamos bater o carimbo lá, main, Ctrl espaço enter. Já vamos colocar o scanner do Java Util. Já vamos colocar o system.in. Já temos os carimbos aí que a gente vai usar. Beleza. Aí, ó, a gente tinha visto declaração assim, né, de variável, por exemplo, assim, ó, é um inteiro, né? Aí imagina que eu quero guardar a nota de 5 alunos, né? Aí eu posso falar assim, ó, nota do aluno 1. Aí eu posso ter nota do aluno 2, nota do aluno 3, nota do aluno 4, nota do aluno 5, né? Agora imagina que, em vez de 5, eu tenho, sei lá, 50, né? Que nem eu tenho aí na turma de IP. Tenho mais de 50 alunos. Aí imagina eu declarar 50 variáveis, né? Do nota 1 até o nota 50. O programa vai ficar terrível, né? Vai ficar ruim de programar e ruim de ler. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um vetor, né? Que aí o vetor, a notação aqui no Java é assim, ó. Nota, aí vamos supor, eu quero 50, né? Então eu faço assim, ó, new int 50. Então com isso, ó, eu criei um vetor de variáveis do tipo inteiro que eu vou chamar de nota, tá bom? Aí se eu quiser, só que assim, o vetor de 50 posições, ele não é indexado do 1 ao 50, tá? Ele é indexado do 0 ao 49, tá bom? Isso no Java, no C é assim também, tá? Então ele é indexado a partir do 0. Então se eu quiser, vamos supor, eu vou fazer um laço aqui para ler a nota da primeira prova dos 50 alunos. Então o que eu vou fazer? Ó? I igual a 0, enquanto I menor do que 50, então ele vai do I do 0 até o 49, né? I mais. Aí eu tipo, nota na posição I recebe em ponto, sei lá, next double. Se eu tivesse, tô falando assim, caso eu estivesse escrevendo um programa para ler a nota, eu teria que ter declarado o vetor de double, né? Se eu quisesse ler, né, a nota dos 50 alunos, a nota da primeira prova, né, por exemplo, dos 50 alunos, eu faria um vetor com 50 posições e aí eu tipo vou acessando a posição desse jeito aqui, ó. Tá bom? Na posição 0, na posição 1, tá? Aqui eu tô botando a variável i, né? Eu posso pôr o número direto se eu quiser, né? Tipo
Nota na posição 0 recebe 9. Nota na posição 40, 49 vai que é a última, recebe 9 também. Tá bom? Então eu posso acessar assim pela posição, e aí a posição pode ser o número direto ou então uma variável, né, que tem um número, tá bom? Certo? Então é isso, o vetor é isso, tá bom? É um bloquinho que guarda várias variáveis do mesmo tipo e que eu acesso de forma sequencial, né, indexado do 0 até a última posição. Então se o vetor tem 50, a última posição vai ser a 49. Então vai do 0 ao 49, tá bom? Então, ó, lá o exercício, ele pede pra gente, eu vou criar o vetor com o nome de n, tá? N maiúsculo, só para seguir aqui a nomenclatura dele. Eu não sou obrigado, tá? O nome da variável tanto faz lá, para ele não faz diferença nenhuma. E ele falou que são inteiros, né? Então eu vou declarar como inteiro. E aí ele falou que são 20, né? Então eu vou declarar com 20, ó. São 20. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou ler os próximos 20 inteiros e vou guardar na posição i. Só que na verdade, ó, eu já vou fazer a inversão que ele está me pedindo, né? Porque o primeiro cara que eu ler, eu tenho que colocar na última posição. Depois o próximo é na penúltima e assim por diante, né? Que ele vai querer que eu faça a inversão do vetor. Então eu já vou gravar direto na última. A última posição qual que é? É a posição 19 menos i, certo? Que aí quando o i for 0 é a posição 19. Quando o i for 1 é a posição 18. Quando o i for 2 é a posição 17. Tá bom? Então vai ser 19 menos o i. Beleza? Então eu já estou fazendo a leitura e já estou guardando invertido já no vetor. Aí depois vai ser só imprimir, né? Vou até copiar aqui, ó. Depois vai ser só imprimir o n na posição i, né? Sysout, aí ó, o formato da saída. N. Aí ó, como que eu coloco qual é a posição, ó? Pelo próprio valor da variável i. Então estou grudando as strings aqui, ó. Coloquei n, abre colchete sem espaço, né? Aí aqui o i, que é o índice dentro do vetor, fecho o colchete, dou um espaço, coloco igual, dou outro espaço, e aí eu grudo agora com o valor que está lá nessa posição. Deu para sacar? Então eu estou grudando, colando aqui, ó, esse pedaço de texto com esse número, com esse pedaço de texto, com esse número, tá bom? Estou colando tudo isso, concatenando, que a gente chama, né? Beleza, acho que o programa tá certo, né? Vamos ver aqui, ó. Eu estou passando rápido também porque é revisão, né, pessoal? Isso lá na sala a gente fez com mais cuidado, né? Agora eu vou ter que digitar 20, né? Eu vou digitar de 1 a 20 para ficar fácil de ver se está certo ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu comecei do 1? Ah, tá. 20. Imprimiu invertido, ó. 20, 19, 18, certo? Acho que tá certo, né? Então vamos submeter. Linguagem Java 14. Nome da classe main com M maiúsculo. Manda bala. Aliás, pessoal, vocês nem pediram o meu endereço, né? Vou deixar meu endereço aí para vocês me mandarem chocolate aí, né? Da Páscoa, né? Nunca se sabe, né? É sempre bom agradar o professor, né?
Nunca se sabe quando a gente vai precisar dele, né? No momento mais extremo. Ó, brincadeiras à parte. O que pode dar errado com essa história de trabalhar com vetor, né? Uma coisa que pode dar errado, ó, vou até apagar aqui, ó, para ficar fácil. Por exemplo, eu chegar a acessar uma posição negativa, por exemplo, e na posição menos 5 recebe 0. Né? O compilador não vai reclamar, ó. Eu vou rodar o programa. Então, ou seja, se eu rodei é porque ele consegue compilar. Só que vai dar um erro, ó. Java lang array index out of bounds exception. Índice menos 5 está fora do tamanho aí do vetor. Né? Então você não pode acessar a posição negativa, né? Que ele é indexado do 0 até o 19, esse vetor. Se eu acessar a posição 20, vamos ver o que acontece. De novo, ó. Array index out of bounds exception. Aí aqui, ó, você acessou o índice 20 de um tamanho de 20. Isso aqui pode confundir o peão, né? Porque ele vai falar, pô, mas eu acessei a posição 20, tem tamanho 20. Mas tem que lembrar que um vetor de tamanho 20, ele tem posição de 0 a 19, né? Então a posição 20 é inválida. Aí é claro que se passar bastante, aí nem se fala, né? Então ele vai falar, ó, array index out of bounds exception, você acessou o índice 5, só que ele tinha tamanho 20. Certo? Então o Java ainda te dá uma mensagem bonitinha, né? Ó, ainda fala qual é a linha. Ó. Se você clicar aqui no Eclipse, ó, ele vai na linha lá, ó, vai falar, ó, foi nessa linha que deu o problema. Tá? Então a mensagem de erro do Java, ele fala para você, ó, linha 7. Se você estiver no Eclipse, a hora que você clicar aqui, ele já vai lá na linha 7 para você. Tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem mais algum problema com vetor. Vetores. Não foi esse aqui. Ah, não, é troca, né? Vamos fazer esse aqui, ó, Fibonacci em vetor. Esse aqui eu queria ver vocês aí. Vamos fazer aqui, ó. Nova classe, problema, problema, 1000, blá 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 blá. Vamos bater os carimbos, ó, main, Ctrl espaço, campo, Ctrl espaço, new, Ctrl espaço. Agora vamos ler aqui, ó. Faça um programa que leia um valor e apresente o número de Fibonacci correspondente a este valor lido. Lembre-se que os dois primeiros elementos da série de Fibonacci são 0 e 1, e cada próximo termo é a soma dos dois anteriores a ele. Todos os valores de Fibonacci calculados neste programa devem caber em um inteiro de 64 bits sem sinal. Vixe! Ele está dando uma dica aqui já, né? Está dando uma dica. Na verdade, a dica dele, esse negócio do sem sinal aqui, acho que nem era necessário, mas tudo bem. Mas ele deu uma dica importante aqui, porque eu queria pegar vocês aqui sem essa dica, na verdade. Então vamos ignorar essa dica primeiro, tá? Então vamos ver aqui, ó. A primeira linha da entrada contém um inteiro T, indicando o número de casos de teste. Cada caso de teste contém um único inteiro, de 0 a 60, correspondente ao enésimo termo da série de Fibonacci. Para cada caso de teste da entrada, imprima a mensagem Fib de n igual a x, onde x é o enésimo termo da série de Fibonacci. Então, ó, vamos ver a série de Fibonacci que ele falou, né? Qual que é, então? Os primeiros termos 0 e 1, né? Então, e vai até 60, né? Ó, então, se a gente quer um vetor, vou guardar o primeiro, né? Qual a nossa estratégia? A gente vai criar um vetor e aí ele tem que ter posição de 0 a 60. Então, qual é o tamanho desse vetor? Né? Pergunta.
vou colocar F aqui, ó. Se ele tem que ter de 0 a 60, então ele tem que ter 61 posições, certo? Tá bom? Já é uma primeira pegadinha. Se você colocar 60 aqui, a hora que você for acessar a posição 60, você vai cair do cavalo. Então, 61. Beleza. Aí ele falou pra gente que o primeiro termo da posição, o primeiro termo da série é 0, tá? Então ele falou os dois primeiros, ó, 0 e 1. O primeiro é o que a gente vai guardar na posição 0, certo? Então na posição 0, f de 0 é igual a 0. F de 1 é igual a 1. Agora, o f, quanto que é o f de qualquer número i? Aí, assim, vamos fazer do 2, vai. Quanto que é o f de 2? O f de 2 é f de 1 mais f de 0, tá? Que é a definição que ele deu aqui, ó. Então, os dois primeiros, o 0 e o 1, depois os próximos é a soma dos dois anteriores a ele. Tá? Então, o 2 é a soma dos dois anteriores a ele. O 3 é a soma dos dois anteriores a ele. Ó. 3 é a soma do 2 mais 1. A soma, quando a gente for calcular do iésimo, a gente vai precisar pegar o i menos 1 e o i menos 2, certo? Né? E esse i vai começar do 2 e vai até o 60, certo? Que a gente tem que calcular até o 60, tá? O 60º número de Fibonacci. Não sei se é assim que fala. Então vamos fazer um for, né? Vamos fazer um for. Eu vou apagar isso aqui, ó, e vamos fazer um for. Int i igual a 2, porque a gente já calculou o 0 e o 1. Enquanto i for menor ou igual a 60, né, que é a última posição lá que a gente quer, a 60, i mais mais. Aí, quando... A propósito, viu, pessoal? Tem uma coisa que eu deixei passar batido aqui, eu fui fazendo e não falei nada. Que é assim, a indentação do código, tá? Então, toda vez que você abrir chave, você está abrindo um escopo, né? Aí, o que você faz na linha de baixo? Dá um tab. E tudo que tiver dentro daquele escopo acompanha esse alinhamento. Então, por exemplo, ó, tudo que está dentro da classe problema 1176 vai estar com um tab. Tá? Então, eu tenho um método aqui só, né? Então, o método está com um tab. Aí aqui, ó, dentro do método, ou dentro da função, a gente vai chamar, nessa matéria a gente vai dizer que método e função é a mesma coisa. Então, dentro dessa função, eu abri aqui o escopo da função, então tudo que está dentro da função tem que estar com um tab a partir do começo da função. Então, são dois tabs a partir do começo aqui, ó. Tá? Então, tudo com dois tabs aqui, ó. Agora, como o for eu também abri um novo escopo, eu não posso deixar assim, ó. Eu tenho que botar mais um tab aqui, ó. Então, tudo que tiver dentro do for tem que ter um tab a partir de quando começa o for. Portanto, 3 tabs a partir do começo da linha, certo? Então, o seu programa sempre tem que seguir essa regra de indentação para ficar organizado, senão você não vai entender nada do teu programa e vai dar erro porque você achou que o comando estava dentro do for, mas na verdade ele estava fora, né? E você indentou errado, por isso que você se confundiu, tá bom? Então, sempre organiza o teu programa fazendo a indentação certinha, tá? Beleza, ó. Aqui então, para eu calcular o Fibonacci de i, eu tenho que somar o Fibonacci de i menos 1 com o Fibonacci de i menos 2, tá bom? E é claro que, para eu preencher o i menos 1 e o i menos 2 tem que estar preenchido já, né? Mas aí eu já preenchi o 0 e o 1, então eu posso começar preenchendo do 2 agora. Aí depois que eu preencher o 2, eu posso preencher o 3 e assim por diante. Beleza, eu calculei. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, ó, entrada, primeira linha, o inteiro t, indicando o número de casos de teste. Então vamos fazer aqui, ó, int t igual a in.nextInt. Aí, agora ele está dizendo para mim que eu tenho 3 inteiros para ler aqui, ó, são 3 casos de teste. Então vou fazer aqui, ó, for int i igual a 0
enquanto I menor do que T, I mais mais. Então, estou lendo T casos de teste. Aí, o caso de teste é o quê? Ó? Cada linha vai ter um inteiro N. Eu estou colocando maiúsculo só para copiar a notação dele aqui, tá bom? O padrão recomendável lá do Java é você não usar letra maiúscula para nome de variável. Tipo, o nome de variável teria que ser letra minúscula. Eu até botei o F maiúsculo aqui também, né? E aqui ele não estava falando nada, mas enfim. Só para vocês saberem aí, tá? O padrão seria usar minúsculo, mas agora deixa maiúsculo. In.nextInt. Eu li o inteiro N, e aí ele quer que eu imprima o Fibonacci de N, né? Então vamos imprimir, ó. Sys Alt, Ctrl espaço Enter. Opa! Fiz alguma coisa errada. Aí o formato, né? Fib do número que eu li, que é N, espaço igual ao Fibonacci de N. Certo? Vamos testar esse programa aqui? Copiar aqui, ó. Vamos colar aqui. Ele só... deixa eu rodar de novo aqui, ó. Calma aí. 3, 0. É que ele está imprimindo já, né? Por isso que está dando essa confusão, ó. Ele está misturando a entrada com a saída, né? Por isso que está um pouco confuso. Depois do 0 é o 4. E depois do 4 é o 2. Tá bom? Então, ó, ele imprimiu certinho, tá, pessoal? Porque essa coisa dele já lendo e já escrevendo não tem problema. Só fica um pouco confuso para a gente olhar aqui no console, mas o que ele leu é o que está em verde, o que ele escreveu está em preto. Ó. Fib de 0 igual a 0, Fib de 4 igual a 3, Fib de 2 igual a 1. Vamos ver se está batendo. Ó. Fib de 0, 0, Fib de 4, 3, Fib de 2, 1. Certo? Aparentemente está tudo certo, né? Vamos submeter então. Vamos... 14. Aí vai você lá, todo feliz, né? Vou passar mais um. Vou passar mais um. Vou passar mais um. Vou passar mais um. Wrong answer. Deu resposta errada. Então ele não deu erro não deu nenhum erro, né? Não deu erro de apresentação, não deu erro de runtime. Ele falou que a tua resposta está errada em 100% dos casos. Então os casos que ele tem lá são diferentes dos casos que ele mostra aqui, tá? Então ele te mostra uns casos aqui, mas os casos que ele vai testar lá são diferentes. E ele está falando para você que para todos os casos que ele testou, o seu programa deu errado. O que será que aconteceu? Aí, pessoal, o que vocês têm que fazer, né? Testar o programa de vocês, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, só para vocês verem onde está o erro, né? Eu vou escrever aqui, ó, sysalt f de i. Então, toda vez que eu calcular o f de i, eu vou mostrar para você quem é o f do i, tá bom? Aliás, eu vou fazer aqui, ó, no próprio formato aqui, ó. Só que aí, em vez de N, eu vou colocar I. Então, eu vou printar aqui para ver o que está acontecendo. Ó. Mesmo antes de ler. Ó. Mesmo antes de ler. Ó. Ele foi calculando. Aí, pô, de repente o número ficou negativo, né? Vamos voltar naquela tabela lá. Ó. Tabela... Tipos primitivos Java. Vamos voltar naquela tabela. Acho que era essa aqui que a gente estava olhando, né?
Uau. O que eu fiz aqui? Vamos olhar para ela aqui, ó. A gente está usando o int, né? Ó. Qual é o máximo do int? Ó? 2 bilhões e alguma coisa, né? Quanto, ó, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Quanto esse fib de 47 era para ser a soma de fib de 46 com fib de 45, né? Então vamos pegar aqui, ó, fib de 45 mais fib de 46. Ó, milhão, não, mil, né? Milhão, bilhão, 2,9 bilhões, né? Aqui, ó, ele ia para 2,1 bilhões. Então, tipo, ou seja, o valor que eu calculei, ele estourou a capacidade do int. Por isso que, e pior é que não dá erro, você viu que o programa não deu erro, né? O que acontece é o que a gente chama de overflow, né? O overflow é um cálculo que você faz que ele estoura a capacidade do número e aí ele acaba dando um resultado nada a ver, tipo que nem aqui, ó, deu um resultado negativo, tá bom? Aqui, ó, o que resolve o nosso problema, vamos ver, ó, vamos olhar nessa tabela aqui, ó. O próximo cara aqui é o long, né? Um cara maior, né? O long vai caber uns números maiores aqui, ó. Vamos tentar o long, então. Então, vamos mudar tudo para long, ó. Bom, primeiro assim, vamos ler como long, vamos calcular. Beleza, ó. Parece que não deu problema, né, ó. Deu tudo certinho aqui. Aparentemente não deu problema. Poderia ter dado, né? Mas aparentemente não deu. Então vamos mandar lá, né? Vamos mandar lá para ver se está certo. Vamos ver se o site concorda com a gente, né? Que está certo. Então, deixa eu tirar esse print aqui. É isso, né? Então, a única coisa que eu fiz de diferente, eu declarei um vetor de long. Em vez de declarar vetor de int, eu declarei um vetor de long. Aí, tá vendo a pegadinha? Então a pegadinha é para ver se vocês estavam espertos aqui com esse negócio da capacidade do inteiro lá, né? Tá bom? Aqui, ó, no caso, a dica que ele deu, ele falou aqui, ó. Ele tinha falado, ó, que tem que caber no inteiro de 64 bits sem sinal. E tipo, meu, o long ele tem sinal, ó, tá? Ele tem 64 bits, mas ele é com sinal, tá? Mas tipo, foi a dica que ele deu lá, uma dica meio furada, né? Que não podia ser com sinal, tá? Não precisava ser 64 bits sem sinal, tá bom? Isso por quê, né, pessoal? Quem estava em sala de aula vai lembrar, né? Deixa eu ver, será que eu falo disso agora? Não sei, viu? Vou falar, né? Vou falar. Aí, não. Deixa eu pensar aqui. Eu não vou falar não, pessoal. Depois eu falo. Também essa revisão já tá grande também. Tem bastante coisa. E tem eu queria falar do pão de queijo sweeper lá, que era o que a gente tava fazendo em sala de aula, né? Então, assim, ó, até agora... Vamos fazer assim, pessoal. Até aqui, beleza. Até vetores, beleza. Eu não vou nem falar do pão de queijo sweeper. Eu vou deixar por aqui e aí vocês vão treinando, tá? Então, vem aqui nos problemas, iniciante. Então, agora vocês já sabem mexer com vetor, tá bom? Então, tem um monte de problema para resolver, tá? E aí você vai resolvendo os problemas aí, ó. Vai pegando problemas. A hora que você fala, não, aqui tá, bateu o olho no problema e fala, tá fácil demais para mim.
aí você pode pular. Mas você tem que sentir que você está aprendendo as coisas, tá? Cada probleminha às vezes tem um detalhezinho lá, ó, né? Para você testar, ó, verificações lá de if, de else, ó, tá bom? Então vai pegando problemas aqui, vai resolvendo, tá bom? Aí você sabe, agora vocês sabem laço, sabe if, sabe else, sabe vetor. Isso aí já dá para você resolver um monte de problemas aqui, ó, tá bom? Vai aparecer às vezes alguma coisinha diferente ali que eu não ensinei, mas aí você vai perguntando lá no grupo. Às vezes pode aparecer lá alguma formatação diferente, alguma coisa lá, tá bom? Aí tipo você vai, ó, antes de matrizes, tá? Não vai para matrizes ainda, tá? Então fica só, ó, quer ver, ó? Vamos até esse 1180 aqui, ó, tá bom? É o máximo, por enquanto, tá bom? Quando falar matrizes aqui, não vai ainda não, tá bom? Na aula passada eu até fui, né, pro pão de queijo sweeper lá, que é um mais avançado, vamos dizer assim. Mas aí deixa quieto, vamos tipo focar por enquanto até o tópico vetores, beleza? Aí acho que eu já paro por aqui, tá bom? Tem uma coisa do Java também, ó, só ensinando aqui algumas coisas do Java, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer um for, eu calculei aqui todos os valores do Fibonacci. Agora eu quero fazer um for imprimindo todos os números de Fibonacci. Eu poderia fazer assim, ó, para cada f dentro do fzão. Ele não deixa fazer isso? Eu achei que deixava. Ah, tá, é long. Então, para cada, ó, isso aqui é um for each que a gente chama, né, ó. Para cada f dentro desse vetor, aí imprima f. Aí ele está imprimindo aqui só o Fibonacci que está lá dentro de cada posição. Então, é um jeito de você fazer um for, ó, sem precisar do índice do vetor. Então, aqui eu estou pegando para cada elemento dentro do vetor e estou fazendo alguma coisa, não estou nem querendo saber qual que é o índice dele, né? Então é um tipo de for diferente aí que tem também no Java, tá bom? Que a gente chama de for each, é o para cada. Então para cada fzinho dentro aí do fzão, cada elemento dentro desse vetor, faça alguma coisa, beleza? Uma coisa que tem no Java também, vou ensinar, ó. Eu posso fazer assim, ó. Poderia fazer assim, né? Esse vetor eu sei que ele vai até 61, né? Então, tipicamente eu faria isso aqui, ó. Então, esse for aqui é igual o for each que eu tinha feito lá, ó. Eu tinha feito assim, né? For para cada long f dentro de fzão, né? Eu tinha feito esse laço aqui, ó. Aí, esse laço é a mesma coisa do que esse aqui, ó. Estou fazendo para cada índice do vetor, né, de 0 até 60, né? E estou imprimindo o elemento que está na posição i, tá? É o mesmo efeito, né? Então, vamos rodar aqui, ó, só para a gente ver. Beleza? Aí, ó, no Java, só que assim, amanhã ou depois você vai mexer aqui, você vai falar, não, eu não quero mais até 61, eu quero até 50 só, né? Aí, você esqueceu de mexer aqui, ó, ou aqui também, né? Aí você vai rodar, o programa vai dar pau, porque aí ele vai acessar uma posição inválida. Ó, acessou o índice 50, né? Então aqui, ó, eu tinha que ter atualizado, né? Então, um jeito que dá para fazer isso, o Java, você consegue saber qual é o tamanho do vetor a partir do próprio vetor, né? Então, tipo, aqui eu posso fazer menor do que f. O que ele está reclamando aqui? Eu pego e escrevo assim, ó, o vetor, que é o f, né? Ponto length, tá? É o tamanho do vetor. Tá? Aqui, ó, se é menor ou igual, então ele tem que ser length menos 1. Né? Que tem esse menor ou igual aqui. Agora sim o programa vai funcionar. Né? Imprimiu aqui, ó. Aí se eu quiser mudar para 10, ó, eu não preciso mudar nos outros lugares.
tá bom? Isso é uma facilidade que tem no Java, tá? Você tendo o vetor, você consegue saber qual é o tamanho dele. No C não dá para saber, tá? No C, tipo, se você não souber, bal. O Java, você tendo o vetor, você consegue saber qual é o tamanho dele, tá? Beleza, pessoal? Acho que é isso, né? Acho que não tenho mais nada da linguagem assim que eu ensinei. Tem uma coisa que eu ensinei, vai. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar, vou escrever uma função que calcula. Eu vou inventar um problema aqui, ó. O problema é o seguinte, ó. Eu vou pedir para você ler para mim 10 números inteiros, tá? Então vou colocar aqui, ó. 10 números inteiros. Você vai ler para mim. Vai guardar no vetor. E aí, depois eu vou chegar e vou dar para você um índice de onde começa e onde termina. E aí eu quero que você some, tá? Então imagina, vou fazer aquela coisa de casos de teste, vai? Então, tipo assim, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó, como que é a entrada. Entrada. Então, por exemplo, eu quero 3 casos. Ó, primeiro os 10 números, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 3, 5, menos 9, 2, 100, 350, 2, 0, 0. Deixa eu ver quantos eu pus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá. 10 números. Depois o número de casos de teste. Então 3 casos de teste. Aí cada caso de teste vai ter um índice que começa, um índice que termina. Índice que começa, índice que termina. Índice que começa, índice que termina. E aí o que o teu programa vai ter que fazer? Vai ter que responder a soma da posição 2 até a posição 8, tá bom? Eu botei uns números tão grandes aqui que eu não sei mais qual que é qual, né? Eu vou fazer assim, ó, 1, 2, para ficar mais fácil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó, esse caso aqui, ó, do 2 ao 8. Então, do 2 ao 8, eu vou ter que somar da posição 2 até a posição 8. Então a resposta tem que ser o quê? Ó? 10, 20, 30, 35. Né? Depois, ó, somado 1 ao 5, da posição 1 à posição 5. Então vai ter que dar 6, 12, 15. Depois, da 6 ao 9, da posição 6 à posição 9. Vai dar 15, 30. Certo? Então vamos fazer o programa para ler isso aí. Ó. Então eu li os 10 números, agora eu vou ler o número de casos de teste. E aí para cada caso de teste, então vamos lá, para cada caso de teste, eu vou ler o início, do intervalo. Eu botei i como início, já tinha... Ó, isso é uma coisa que não pode, ó. Eu já tinha declarado uma variável i aqui dentro desse for. Ela vale, ó, esse i aqui, ó, vale só dentro desse for. Então, tipo, aqui fora não existe i. Aqui dentro desse for tem um outro i. E o i desse for não é o mesmo i desse for aqui, ó. Tá bom? Então, a variável, ela vale dentro de um escopo, tá bom? Então esse i eu posso declarar e ele vai valer dentro desse for. Só que você não pode ter duas variáveis diferentes com o mesmo nome dentro do mesmo escopo. Que aí, tipo, quando você falar i, eu não sei de quem que você está falando, né? Então eu vou colocar j como o começo do intervalo, tá?
e aí o F como final do intervalo. Vou até mudar, vai. Eu vou colocar o J aqui como contador dos casos de teste, e aí o I vai ser o início do intervalo. Então, I é o início do intervalo, o F é o final do intervalo, e aí eu tenho que somar o que está lá no vetor da posição I até a posição J. Só que o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma função para fazer isso para mim. Ó. Vou escrever assim, ó, S, minha variável S é igual a soma, nesse vetor N, né, que vai, eu quero da posição I até a posição F, tá bom? Aí agora eu vou escrever essa função, tá? Então, como que você vai escrever a função aqui? Ó? Você aqui na nossa disciplina, todas as funções vão ser estáticas. Ah, mas o que é estático? Não me pergunte isso, tá? Porque, tipo, eu não vou responder. Eu vou te enrolar, tá bom? Por que eu vou te enrolar? Porque o Java, ele é uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? E a gente não vai estudar orientação a objetos ainda, tá? Então a gente vai programar no Java, mas a gente não vai usar a parte de orientação a objetos do Java, tá bom? Por isso que vai ter esse static aqui, tá? Então todas as funções que a gente fizer vai ter o static. No caso só do main tem esse public aqui. As outras a gente não vai colocar public, não vai colocar nada. Vai ser só o static, tá bom? Beleza. Agora o que interessa mesmo pra gente da função é esse pedaço aqui, ó, tá? Uma função, ela recebe parâmetros, tá? Você pode passar quantos parâmetros você quiser, tá? Então a minha função aqui, ela está recebendo 3 parâmetros, ela está recebendo e eu tenho que dizer qual é o tipo dos parâmetros, né? Então eu estou dizendo que ela recebe um vetor, que eu estou chamando de n, tá? Lá, ó, aqui fora eu chamei de n, aqui na minha função eu posso dar o nome que eu quiser, então eu vou colocar v aqui, ó. Só para mostrar que o nome que eu ponho aqui, ó, eu posso pôr o nome que eu quiser. Eu não preciso pôr o nome igual que estava lá fora, tá bom? Então, o nome... então, eu estou recebendo um vetor, que aqui dentro dessa função eu vou chamar de v. Estou recebendo um inteiro, que dentro dessa função eu vou chamar de i. Tá? Vou até escrever, ó, in, de início do intervalo. E fim, do fim do intervalo. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Então, vamos lá, ó. Int s igual a 0, for int i igual a ini, enquanto i for menor ou igual a fim, i mais, e aí eu vou somar s mais igual ao v na posição i. Lembra o que é o mais igual, né? O mais igual é a mesma coisa que S recebe S mais V de I. Tá bom? Então eu estou acumulando no S os valores que eu estou lendo lá do vetor. Tá bom? Aí a forma abreviada de escrever isso aqui é mais igual. Então eu estou somando, né? Estou acumulando no S os valores que vão da posição in até a posição fim. Tá bom? Inclusive, né? Por isso que tem o menor igual aqui. E aí aqui, ó, a função, como ela está dizendo, então eu disse que a função ela recebe quantos parâmetros eu quiser, né? Aí a função, ela pode não devolver nada, então se ela for void, você pode fazer alguma coisa lá na função e acabou, né? Você imprime alguma coisa, sei lá, o que você quer fazer na função, acabou a função, acabou, né? Então, tipo, por exemplo, a hora que ele chama aqui, ó, ele estava no método main. A hora que ele chamar essa função soma, ele vem para cá, executa tudo que está aqui na soma, aí ele volta para a próxima linha, tá bom? Agora, nesse caso, eu quero que a minha função devolva um número inteiro. Então, é aqui, ó, a minha função ela pode devolver alguma coisa. Então, ela é void se ela não for devolver nada. Se ela for devolver um inteiro, eu vou escrever aqui, ó, int, que ela devolve um inteiro. Se ela fosse devolver um vetor de inteiros, eu teria que escrever assim. Tá? Se ela fosse devolver um long, eu escreveria long aqui. E assim por diante, tá bom? Então ela vai devolver um inteiro. E aí, como que eu devolvo esse inteiro? Com esse comando aqui, ó, return. Tá? Então, return s,
que é o número aí que eu fiz a soma. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando ele cair nessa linha, ele vai chamar essa função, vai passar esse vetor n, o índice i e o índice f. Aí, dentro da função, ele vai somar os números que estão no vetor da posição i até a posição f e vai devolver para mim. A hora que ele devolver para mim, eu vou guardar na minha variável s aqui. Tá bom? A minha, de novo, tá? Esse s daqui não é o s daqui. Tá? Eu vou até declarar com outro nome aqui. Eu vou declarar com, sei lá, um H. Tá bom? Só para você ver que assim, a variável declarada dentro da função, dessa função soma, não tem nada que ver com o S declarado dentro desse for que está em outra função. Tá bom? Aí depois que ele calculou a soma, ele imprime aí, ó. Soma. Aí eu vou colocar os índices lá do I. 2 pontinhos. F. Igual a S. Certo? É um problema que eu inventei aqui, né? Agora vamos executar esse programa para essa entrada aqui, ó. Primeiro eu vou só dar os primeiros números aqui para ele, ó. Aí agora, são 3 casos de teste. Primeiro caso, do 2 ao 8. Estava falando, ó, soma do 2 ao 8 dá 42. Vou acreditar que é isso mesmo, né? Aí depois, do 1 ao 5. Soma do 1 ao 5, 20. Depois, 69. Soma do 69, 34. Tá bom? Aí, tipo, a gente tem que conferir isso aí, né? Do 2 ao 8. Vamos ver lá de novo, né? 2 ao 8, ó. 2 com 8, 10. 3 com 7, 10. 4 com 6, 10. Dá 30. Uai. Uai. Ah, tá. Não, é porque o 2 é a segunda, né? A posição 2, ó. O 1 está na posição 0. O 2 está na posição 1. O 3 está na posição 2. Né? Então, 2 ao 8, na verdade, é esse intervalo aqui, ó. É 3 mais 9, que dá 12. Aí depois, mais 12 dá 24. Mais 12, 24. Aí mais 12 dá 36. Mais 6, 42. Tá bom? Não tá certinho, né? Deu para sacar, então, pessoal? Então esse problema eu estava mostrando, eu quis mostrar aqui só para ver como é que você faz uma função, tá bom? Poderia ter feito esse cálculo lá dentro, né? Ó, aqui mesmo, né? Em vez de chamar a função, eu fazer aqui dentro, aqui, ó, tá? Poderia ter feito assim, né? Ó. Int s igual a 0. Aí depois eu fazer aqui dentro, ó. Só que agora lascou os índices aqui, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu poderia ter feito esse for aqui dentro para calcular essa soma, mas eu fiz a função só para mostrar para vocês que é um recurso que vocês têm, tá bom? E aí geralmente você vai usar esse tipo de recurso quando o que? Você tem você vai ter que chamar isso várias vezes no teu programa, né? Então aqui no caso eu estou chamando só nessa linha, né? Então meio que nem é um bom exemplo, né? Um exemplo melhor seria você usar isso aqui, daqui a pouco você usa em outro lugar, daqui a pouco você usa em outro lugar. Por exemplo, nextInt, né? Ó, nextInt eu estou usando aqui, daqui a pouco eu estou usando aqui, daqui a pouco eu estou usando aqui. Então eu estou fazendo uma chamada de função, né? Estou chamando isso em vários lugares, né? Então aqui, ó, eu tenho essa função soma que eu posso chamar em qualquer lugar do meu código, né? Essa que é a vantagem de você fazer a função. É você poder chamar um bloquinho que, em vez de você ficar copiando e colando ele em tudo quanto é lugar, você faz a chamada da função, tá bom? É um jeito de escrever menos, né? De reaproveitar o código. Beleza, pessoal?
a gente viu isso lá quando a gente estava resolvendo o pão de queijo sweeper, né? A gente viu esse negócio de função, mas eu não vou falar do pão de queijo sweeper aqui, porque a gente gastou muito tempo falando desse pão de queijo sweeper lá na aula, e depois eu vou falar dele de novo ainda, porque eu acho que é um problema interessante, né? Mas aí é assunto para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então, de revisão, ficamos por aqui. Não vai panicar, tá bom? Java FJ11 Caelum. Aqui tem uma apostila, ó. Vou até colocar o link lá no E-Disciplinas, ó. Apostila de Java da Caelum. Então, essa apostila de Java da Caelum, pessoal, ela não é uma apostila para você estudar ela toda, tá? Porque ela tem coisas aqui que não são da nossa disciplina, ó. Então, o que é da nossa disciplina? É pouca coisa, ó, tipo... Bom, tem dicas aqui de Java, como aprender Java. Eu acho que o Java é uma linguagem importante, então por isso que eu até adotei essa linguagem para vocês. Aí aqui, ó, o que é Java? Tem umas explicações aqui que eu dei em sala de aula também, mas não estou dando nessa revisão, que é o negócio da máquina virtual e tal, né? Até aqui, vou até falar rapidinho da máquina virtual, né? Que é assim, ó, no programa em C, a gente tem o nosso código-fonte em C, e aí quando a gente compila, ele gera um código binário que ele vai rodar num sistema operacional específico, tá? E também o sistema operacional depende do hardware, né? Então, se você tem um hardware de 32 bits, você vai ter o Windows lá, sei lá, de 32 bits. Aí você tem o hardware de 64 bits, você vai ter o sistema operacional específico para 64 bits, né? E aí então o código-fonte, que depois que você compilou, ele gera um binário específico para esse ambiente, né? Ele fala, esse binário aqui é para Windows XP 95, sei lá, nem sei de que ano que é. Se você pegar esse mesmo código binário e for rodar num Windows 95 lá antigo, antes do XP, não vai rodar, entendeu? Se não tiver a compatibilidade entre os sistemas, não vai rodar, tá? Alguns sistemas são compatíveis, né? Alguns sistemas operacionais são compatíveis, mas quando muda aí a versão, digamos que radicalmente, não vai ser compatível, né? Aí isso gera um problema de portabilidade, né? Você gera compila lá o seu programa e ele só vai rodar naquele ambiente. Se você quiser que ele rode em vários ambientes diferentes, você vai ter que ter várias compilações diferentes, né? No Java, o que acontece? Aqui, ó, quando a gente compila, a gente não gera um código de máquina, a gente gera o código de máquina virtual, tá? Que é esse bytecode aqui, ó, tá? O bytecode, ele é interpretado pela máquina virtual, ele é executado, né, pela máquina virtual do Java. Aí, tipo, você tem que ter a máquina virtual instalada na tua máquina. E a máquina virtual, ela é específica para cada máquina. Então, se você tem Linux, você vai baixar lá no site do Java a máquina virtual para Linux, para a versão do teu Linux lá. Se você tem um Windows, versão blá 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 blá, você vai baixar a máquina virtual do Java para Windows, versão blá 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 blá. Uma vez que a máquina ela tem instalada a JVM, que é a máquina virtual, aí qualquer código Java que você tiver, uma vez que você compilou, gerou lá o .class, ele gerou esse bytecode aqui, ó, que ele roda em qualquer máquina virtual, tá bom? Então, a máquina virtual ela vai funcionar como se fosse um tradutor aqui, ó. Então, ela entende o Java padrão, então qualquer programa Java que você fizer, não importa, você não precisa se preocupar com o ambiente, tá? Então, o Java ele tem essa vantagem
tá? Que ele tem portabilidade. Uma vez que você compilou, gerou o teu .class, ele vai rodar em qualquer ambiente onde tem a máquina virtual instalada, do Java, né? Então, aí a máquina virtual, ela lê esse bytecode e aí ela executa lá no sistema operacional, né, específico. Beleza? Aí tá bom. Então, basicamente, essa é uma das diferenças do Java para o C, tá bom? Tem várias diferenças, essa basicamente é uma delas. Aí, então, essa apostila, ela tem umas dicas, né, de como aprender Java, né, quais os fóruns que você deve consultar, né? Aqui, ó, o que é importante, não sei o que lá. Aí tem uma explicação do Java, um histórico, né? Fala um monte de coisa aqui do Java e tal. Depois, variáveis primitivas e controle de fluxo. Isso são coisas que a gente está vendo na nossa disciplina, tá bom? A gente não viu tudo aqui ainda, mas são coisas que a gente está vendo na nossa disciplina. While, for, if, else, né? O escopo das variáveis, né? Ó, tem até o exercício de Fibonacci aqui, ó. Agora, depois, a apostila ela vai entrar nos assuntos que eu não recomendo que vocês estudem agora, tá bom? Acho que é muita informação, tá? Orientação a objetos, vocês vão ter uma disciplina de orientação a objetos. Então, não precisa estudar isso agora em IP, tá? Então, o capítulo 4 pode cortar aqui, ó. Só se você quiser já ir se antecipando, mas tome cuidado, não vá achar que, né, vai subestimar aí a dificuldade das coisas e vai se perder, tá bom? Então, o importante aqui para a disciplina de introdução à programação é você estudar as coisas que eu estou dando em aula. O extra você só vai fazer por tua conta e risco se você achar que você já deu conta de estudar certinho as coisas de todas as disciplinas aí que você está estudando. Então, beleza, capítulo 4 não nos interessa nesse momento, nem o 5. Aí o 6, ó, tá falando do Eclipse. Então isso interessa pra gente, né? Aprender a mexer com Eclipse. Beleza. Depois, o 7, pacotes. Isso aqui, mas não interessa ainda, vai? Não interessa não. Então 7 não. 8 também não, tá? O 9 não, absolutamente não, porque realmente aí tem questões teóricas aqui de orientação a objetos. O 10 também não. O 11 também não. Né? O 12 também não, o 13 também não. Aí, ó, arrays, né? O arrays até que sim, vai. O arrays até que sim, pode estudar aí, o 14. O 15 não, né? O 16 não, a maioria não, né? Apêndice, vou falar o que vocês estudam, né? Porque ficar falando não para tudo aqui, ó. Apêndice, instalação do Java. Isso aqui pode ajudar vocês aí, quem não conseguiu instalar ainda o Java. Debugging é uma coisa que a gente vai ver aqui na matéria, tá bom? E aí aqui tem as resoluções dos exercícios aí que ele teve na apostila. Tá bom? Então essa é uma apostila para quem já está começando a estudar orientação a objetos, tal, né? Então não é a apostila ideal aqui para o nosso curso, mas é um material legal aí que vocês podem consultar, tá bom? Beleza, pessoal. Depois eu vou dando mais dicas, vou colocando mais links aqui. Vocês vão me lembrando de dar mais dicas, colocar mais links. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp. Pode me mandar pergunta no privado ou pode mandar no grupo. E aí, se for interessante para todo mundo, mesmo que você me mande no privado, eu respondo no grupo. Tá bom? Vai resolvendo exercícios aqui do site e vai me mandando as dúvidas. Beleza, pessoal? Abraços aí, curtam aí o feriado de vocês. Tchau, tchau.